Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Para você que não me conhece, muito prazer. O meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Que Deus abençoe grandemente você na sua trajetória. Bom, antes de começar a aula, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês mais uma bênção de Deus aqui para o Desafiando Concursos. Dia primeiro agora, em nome de Jesus, nós vamos inaugurar a plataforma do Desafiando Concursos. Para quem já me acompanha sabe que era um dos meus sonhos, né? E da minha família, termos a plataforma do Desafiando Concursos. Então, sendo assim, dia primeiro agora, eu quero compartilhar com vocês essa bênção da nossa plataforma. A plataforma também é de vocês, porque Deus usa muito vocês todos os dias. Bom, como que vai funcionar? No dia primeiro, nós vamos estar lançando o aulão de revisão, tá? Vai acontecer em todos os dias da semana até o dia da sua prova, ou seja, até no sábado que antecede a sua prova, pelo valor de R$19,90, tá? Então, se você quiser, eu vou estar disponibilizando. Provavelmente essa aula vai sair antes do dia primeiro, tá? Mas eu vou deixar aqui nos os links nas aulas aqui no YouTube e a plataforma. Se você quiser, seja muito bem-vindo. E você também quer adquirir o PDF, é só deixar aqui nos comentários que o PDF é R$10, tá bom? Quem já me acompanha aí já sabe mais ou menos como funciona, então eu não poderia deixar de compartilhar essa bênção com vocês, beleza? Vamos lá então, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho do artigo 328 ao artigo 333. E aqui embaixo eu deixo sempre um versículo que resume toda a nossa trajetória. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, sem sombra de dúvidas, pessoal. Bora lá então. Artigo 328 do Código Penal, nós vamos falar um pouquinho de usurpação da função pública. Aqui, pessoal, o capítulo 2 ele já começa falando dos crimes que são praticados por um particular, tá? Contra a administração em geral. Então, aqui é quando você já tem uma pessoa, tá? Um particular. Então, obviamente, aqui que não integra a administração pública, tanto que pode ser acometido contra a administração como um todo, ou seja, contra a administração pública em geral, beleza? Então vamos lá. O 328 fala que usurpar o exercício. Quem usurpa, gente? Medo de usurpar, tomar, né? Então, aqui no caso, a gente pode entender como esse, essa forma de tomar o exercício da função pública, usurpar o exercício da função pública. Qual é a pena? Detenção de 3 meses a 2 anos. Gente, eu quero falar uma coisa com vocês. Muito cuidado quando vocês forem ler o tipo penal, se atentem muito à pena. Então, detenção de tanto a tanto, reclusão de tanto a tanto. Por quê? Porque a VUNESP, ela já cobrou em prova a pena daquele tipo penal. Então, grave muito a pena. Cuidado lá atrás, o crime de peculato, cuidado com esses tipos de pena. Por quê? Porque a VUNESP gosta de cobrar, a VUNESP gosta de pedir, tá? Então, muito cuidado. Pessoal, eu coloquei aqui o meu fone, o microfone, num suporte de celular para ficar aqui mais próximo de mim e acho que ficou bom. Para ficar aqui mais próximo de mim, tá? Então, aqui é o microfone. Bom, o parágrafo único, ele fala o seguinte, ó. Vamos supor que o João, ele usurpou o exercício da função pública, tá? Só que aí, esse usurpar a função pública auferiu vantagem. Então, o fato de usurpar esse exercício, se esse ato de usurpar o exercício causou ali uma vantagem naquele ato dele, reclusão de quê? De 2 a 5 anos e multa. Beleza? Beleza. Se você está chegando agora, você pode se perguntar: nossa, professora, eu tenho que ficar vendo os tipos penais? Sim. Porque a VUNESP, quando ela cobra direito penal, ela é muito, assim, direta. Fulano fez isso. O que que é?
Então, eu acho muito assim proveitoso você passar pelos tipos penais. Para quem já acompanha já sabe, né, como que a gente trabalha, mas você que está chegando agora, passe pelos tipos penais. Porque às vezes a pessoa pode querer ir para um algo muito assim, muito além, mas às vezes a VUNESP só quer que você leia o tipo penal e venha respondendo a sua prova, como ela sempre fez até então. Beleza? Bom, o 329, ele vai falar da resistência, tá? Se ele quer uma resistência, um ato de resistência, basicamente uma oposição, ou seja, opor-se à execução de um ato legal. Ou seja, Zezinho se opôs mediante violência ou ameaça, executar algo, executar ali uma ação legal, por exemplo. Então ele foi e agrediu ou ameaçou o funcionário que é o Mévio, ele agrediu o Mévio, ok? Então, mediante violência ou ameaça, o funcionário compete para executá-lo a quem lhe esteja prestando auxílio. Qual que é a pena aqui? Detenção de 2 meses a 2 anos, tá? Agora, o parágrafo 1º fala o seguinte: se o ato, em razão da resistência, ele não se executa, reclusão de 1 a 3 anos, tá? Agora, muito cuidado. O parágrafo 2º, ele fala o seguinte, ó, presta atenção. O artigo 329, ele menciona violência. Violência, então, também é um crime. Então, o que vai acontecer? As penas desse artigo, ou seja, a reclusão de 2 meses a 2 anos, o que vai acontecer? Elas vão ser aplicadas sem prejuízo da pena correspondente à violência. Ou seja, mesmo que o Zezinho ele tenha agredido, ele tenha agido com violência, ele vai responder tanto pela resistência quanto também pela violência. Por quê? Porque as penas do artigo 329, elas são aplicadas sem prejuízo à pena correspondente à violência. Beleza? Bom, já o artigo 330 fala sobre a desobediência. O que seria basicamente a desobediência? O desobedecer uma ordem legal de um funcionário público. Então, obviamente, né, gente, se o funcionário ele dá uma ordem que não compete à ordem legal, então uma ação ilegal, por exemplo, então obviamente aquele terceiro não vai fazer, ele não vai executar. Por quê? Porque a ordem que o funcionário deu, ela é errada, ela é ilegal, então a lei não autoriza. Mas aqui é quando o funcionário fala, faz isso e a pessoa não faz. Ela é desobediente. Qual é a pena aqui? Detenção de 15 dias a 6 meses. Belezinha? Belezinha. Desacato. O desacato é basicamente desacatar o funcionário e esse funcionário, ele tem que estar tanto no exercício ou atuando em razão dela, tá? Então, muito cuidado aqui, porque o crime de desacato, ele é tanto se o Zezinho ele está no exercício das suas funções ou se ele está em razão dela. Não necessariamente que ele esteja ali executando o seu serviço, mas ele pode estar ali em razão do seu exercício. Detenção, 6 meses a 2 anos e multa. O que eu acho muito proveitoso vocês fazerem? Nós já estamos falando aí, né, numa reta final. Quando vocês forem, quando nós vamos fazer a revisão lá na plataforma, e aqui vocês também que assistiram as aulas e você que adquiriu o material, tente pegar as palavras-chave. Tente pegar as palavras-chave. Não vou mentir para vocês. São muitos artigos? São muitos artigos. Mas se você tentar pegar aquelas palavras que vai fixar na sua mente, fica muito mais fácil. Porque quando você for resolver uma questão, você vai olhar e falar: poxa, nossa, eu li no material. Nossa, o que é óbvio, eu li essa palavra. Então fica muito mais fácil do que eventualmente você gravar todo o artigo, beleza? Bom, o artigo 332, ele fala do tráfico de influência. Tráfico de influência, você já tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque aqui você tem 4 verbos. Primeiro verbo, solicitar. Aqui é o V de verbo, tá?
Segundo verbo, exigir. Terceiro verbo, cobrar. Quatro verbo, obter. Então, o mévio, ele pode tanto solicitar, então quem solicita, solicita alguma coisa, ele pode exigir, é diferente? É diferente. Uma coisa é você solicitar, outra coisa é você exigir, você faz uma exigência, ou seja, você quase obriga uma pessoa a fazer algo. Cobrar, terceiro verbo, você cobra aquilo que alguém está eventualmente te devendo. Ou obter. Se você solicita, se você exige, se você cobra, qual seria o resultado final disso? Você obter. Então, por exemplo, se eu vir e falo assim, vamos supor, deixa eu ver, Zezinho está me devendo. Zezinho está me devendo R$ 100. Eu vou lá no Zezinho e falo assim, Zezinho, o que acontece? No caso, você está me devendo R$ 100. Eu estou cobrando dele. Zezinho, você me deve R$ 100. Qual seria o fim dessa cobrança? Eu obter os meus R$ 100. Concorda comigo? Então, nesse caso aqui, o que que o Zezinho pode solicitar, exigir, cobrar ou obter? Tanto para si, então, quanto para ele, quanto também para uma outra pessoa, tá? Ele solicita, exige, cobra ou obtém vantagem ou promessa de vantagem. Isso é tão interessante porque você fala vantagem ou a promessa dela. A situação é tão grave que só o prometer a vantagem já é considerado o crime do 332. E não é apenas porque a pessoa pode falar assim: olha como que seria fácil. A pessoa, o Zezinho, ele solicitou uma vantagem, tá? A pretexto de influir um ato praticado por um funcionário. Beleza. Pode falar assim, não, 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 não. Eu solicitei, mas eu não recebi essa vantagem. Só que aí o 332 fala o seguinte, promessa. Oh, bati no microfone, desculpa, gente. Promessa. O Zezinho, ele pode ter recebido uma promessa do Mévio de que ele ia receber alguma coisa. Entende? Então, o que que seria essa vantagem? Com qual finalidade? Porque quando uma pessoa ela recebe algo, ela recebe com alguma finalidade. Nesse caso aqui, seria a pretexto de influir em ato praticado por funcionário no exercício da sua função. Reclusão, de 2 a 5 anos. E aí, o parágrafo único fala o seguinte, ó. A pena ela vai ser aumentada da metade se o agente alega ou ele insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Por quê? Porque o 332 fala o seguinte: solicitar, exigir, cobrar e obter, para si ou para outrem. Pode ser que essa vantagem também, de alguma forma, iria beneficiar, tá, o funcionário público. Beleza? Bom, corrupção ativa. A corrupção ativa e a corrupção passiva são diferentes? São. Corrupção ativa, gente. Na corrupção ativa, você oferece ou você promete uma vantagem. Então, o ativo é como se fosse o sujeito ativo, aquele que ele vai oferecer, tá? Oferecer ou prometer uma vantagem indevida. Com qual? Por isso que fala, né, do particular contra a administração no geral. O que que pode acontecer? O Zezinho, ele pode muito bem oferecer uma vantagem para o Mévio, para que o Mévio venha praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. Então, o Joãozinho, o Zezinho, ele pode comprar, por exemplo, o Mévio, para que o Mévio não venha praticar aquele ato que é de função dele. Entende? Então, por exemplo, o Zezinho vai multá-lo, por exemplo. O Mévio vai multar o Zezinho, por exemplo. E aí ele fala assim: não, poxa, olha aqui, ó.
Eu vou, ó, dia tal, eu te deposito esse valor aí na sua conta para você não fazer isso. Então, no caso, o médio, ele ia se omitir a praticar um ato que ele deveria praticar por conta do exercício das suas funções. Nesse caso, a pena é alta, de 2 a 12 anos e multa, tá? Agora, a pena ainda vai aumentar de 1/3 se, em razão tanto da vantagem quanto da promessa, o funcionário ele retardar, ou seja, demorar, não fazer o ato de ofício, ou ele praticar o ato de ofício infringindo algum dever funcional. Beleza? A situação aqui é bem grave, né? Vamos resolver algumas questões? Ó, questão super recente, nós estamos falando de uma questão do ano passado, 2023. Então, ó, presta atenção como que a Vunesp cobrou, basicamente. Por isso que eu falo, não foge muito da leitura do artigo, principalmente aqui do Código Penal, porque a Vunesp não vai ter muito o que fugir, entende? Se um particular de para si alguma vantagem, presta atenção. Primeiro, eu estou falando de um particular. A questão me trouxe aqui, se um particular. Então, se um particular exigir para si alguma vantagem ou promessa de vantagem, segundo, então, vantagem ou a promessa dessa vantagem, a pretexto de influir em ato praticado. Influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Ele comete crime de quê? Corrupção passiva? Não, gente. Se ele está em particular, se um particular exige, e aí? Como que faz? Tráfico de influência? Prevaricação? Ativa ou usurpação de função? Tráfico de influência. Beleza? Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si. Beleza? Beleza. Artigo 332. Outra questão. Olha que essa questão aqui do ano passado foi até para o procurador. Olha para vocês verem como que a Unesp gosta de cobrar direito penal. A conduta de se opor à execução de ato legal, então a pessoa se. Peraí, não é? É ó. A pessoa se opôs a executar ato legal. Mediante o quê? Mediante violência. Compete para executá-lo configura o crime de desacato, resistência, desobediência, violência arbitrária ou exercício arbitrário das próprias razões. Resistência. 329. Aqui, quem não leu o tipo penal poderia vir na violência arbitrária. Cuidado. É por isso que a gente fala, é importante fazer a leitura da letra da lei para que você venha entender o que o Código Penal ele quer te falar. Porque o Código Penal, ele gosta muitas das vezes de fazer pegadinha com a pessoa, tá? Então, cuidado. E aí, tem gente que me pergunta, professora, de onde que a senhora tirou o nome Mévio? Aí eu te falo, Vunesp. Tá vendo? De onde que eu tirei o nome Mévio? Ai, gente, 2023. Procurador jurídico. Mévio. Aí eu te falo de onde que eu tirei Mévio. Unesp. Mévio é parado na estrada. Beleza. Por quem? Pela Polícia Rodoviária. Em razão de dirigir em alta velocidade. Então, o Mévio lá dirigindo em alta velocidade, a Polícia Rodoviária para ele. Com medo da multa, ou seja, Mévio não é bobo, Mévio pensou, poxa, vou ser multado. O que que o Mévio faz então?
O MEV oferece dinheiro para o policial. E aí, o policial aceita o dinheiro, liberando prontamente para a viagem. Com relação a essa situação, é correto afirmar que, então vamos lá, o mévio estava em alta velocidade. O policial parou o mévio e o mévio não é bobo, o mévio pensou, poxa, eu vou ser multado. Qual que deveria ser a obrigação do exercício funcional desse policial? Multá-lo, porque no caso, o multar é uma das práticas, né, uma das atribuições do cargo desse policial rodoviário. Concorda? Beleza. Então, o MEV ofereceu, né, dinheiro, o policial aceitou o dinheiro e deixou com que o MEV seguisse a vida dele em paz. Aí eu te pergunto, letra A, Mévio e o policial cometem um crime de concussão previsto no 316? B. Mévio e o policial cometem um crime de corrupção passiva? E aí? O que você acha? Não. Gente, o Mévio, ele oferece o dinheiro. Ele é o sujeito ativo. C. Somente o Mévio pratica o crime de corrupção passiva? Não. O Mévio pratica corrupção o quê? Ativa. Ele ofereceu. Mévio pratica o crime de corrupção passiva? Não. E o policial ativo é o contrário. Mévio é ativa e o policial é passiva. Letra E. Mévio pratica o crime de corrupção ativa? Beleza. E o policial, o crime de corrupção passiva? Certo. Por quê? Porque o Mévio, ele oferece e o policial, ele aceita. Por isso que você tem que pegar as palavras-chave, ó. Mévio oferece, aceita. Se um vai oferecer, o outro vai o quê? Vai aceitar. Quem oferece? Sujeito ativo. Quem aceita? Passivo. Beleza? Bom, pessoal, próxima aula, então, nós vamos falar um pouquinho sobre. Eu acho que vai ser a próxima aula, acho que na verdade a próxima aula já é a última. É isso mesmo, a próxima aula já é a última aula já, tá? Deixa eu voltar aqui no meu material. Cadê, gente? Ih, me perdi aqui no material. Isso aqui é tudo da próxima aula, tá? Próxima aula, então, nós vamos falar do artigo 336 e o 337, e depois nós vamos, aí no caso, na mesma aula, tá? Aí depois parte pro 339 e fecha no 347. Belezinha? Pessoal, fiquem com Deus até a nossa próxima aula. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.